Agra... Peraí, começou a gravação. Só um minuto, então. Dar as boas-vindas para o segundo dia do GeoDesign South America. Hoje nós vamos ter pela manhã a palestra do professor Clodoveu. Clodoveu, é Davis ou Davis? É Davis. Davis. Clodoveu Davis Júnior. Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem mestrado e doutorado em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal. Tem experiência na área de ciência da computação e preferência pela pesquisa interdisciplinar, com ênfase em geoinformática, atuando principalmente em temas como bancos de dados geográficos, SIG, infraestrutura de dados espaciais, geoprocessamento, modelagem de dados geográficos, geocodificação e aplicações urbanas de SIG. No encontro, entre outros temas que ele vai abordar, ele vai falar sobre as novas tecnologias da geoinformação com ênfase em infraestrutura de dados espaciais e apresentará a experiência na construção da plataforma Brumadinho, que embute uma rede com os dados produzidos pelos 60 subprojetos e ainda todo o conteúdo dos processos. No caso, a ID cumpre o papel de concentrar os dados geoproduzidos no projeto, multitemáticos e induzidos pela lógica pós-desastre, pois exemplos como este deveriam ser a base de um plano de emergência para cada uma das 700 ou mais barragens de rejeitos no entorno próximo a Belo Horizonte. Clodoveu, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado. Eu vou solicitar que todos mantenham, como a Ana pediu ontem, durante a fala, mantenham o vídeo e o áudio fechados em função da qualidade da gravação. Clodoveu, à vontade. Obrigado, Edson. Obrigado, Ana. Muito obrigado por ter me convidado a falar aqui. É uma excelente oportunidade nessa comunidade do GeoDesign, né? Que eu venho seguindo um pouco perto pela proximidade com a Ana e mais de longe pela atuação, né? Já que o meu leque já é aberto demais para conseguir atuar também nisso, né? Mas as correlações são evidentes, eu espero conseguir demonstrar isso para vocês nessa palestra agora, nessa fala. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Isso. Então, obrigado a todos aqui, saludos aos amigos da Latinoamérica. Esse é o máximo do espanhol que eu vou arriscar, mas eu preparei os slides em inglês para facilitar alguma coisa. Vamos falar disso, né? O papel de infraestruturas de dados espaciais no planejamento, no gerenciamento territorial urbano ambiental. Olha, desde há bastante tempo atrás, eu vinha trabalhando em pesquisa com essa perspectiva, que era uma espécie de uma visão, né, induzida pelo que a tecnologia estava nos apontando, da gente ter algo que vinha sendo chamado aí na literatura de terra digital, digital earth, né, um conjunto de recursos em meio digital para concentrar dados de múltiplas origens e fazer integração, e com base nesses dados e ainda com alguns recursos aí de semântica, de ontologia, de coisas dessa natureza, conseguir melhorar a comunicação entre quem vem da comunidade científica, entre quem faz as políticas públicas e quem compõe as comunidades de interesse locais, né? É uma perspectiva muito interessante, né? Porque as fontes, desde essa época, desde antes dessa época, vinham se multiplicando fortemente. Então, basicamente, nós passamos a ter de lá para cá acesso a conjuntos de dados sobre muita coisa importante, né? E isso também, do ponto de vista brasileiro, da época em que a gente começou a falar em infraestrutura de dados espaciais no Brasil, né? De 2010, a Lei de Criação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que é gerenciada
através da Comissão Nacional de Cartografia, por intermédio do IBGE. Bom, em termos de gerenciamento territorial, eu fui buscar uma definição de dicionário de território. Vocês vejam que um dicionário é uma área geográfica que está sob a jurisdição de uma autoridade de governo. Muito simplesinha essa definição. Uma definição mais vinda da literatura traz isso aqui: é um sistema aberto que faz trocas com outros territórios e com compartimentos ambientais, né? Flora, fauna, ar, solo, água. Isso dá uma definição bem mais próxima daquilo que a gente precisa observar do ponto de vista aqui do próprio geodesign e do planejamento de fato para essas regiões, né? Então, esse tipo de definição já nos induz um raciocínio em uma série de direções, né? Então, se você quer gerenciar, é preciso planejar. Se você precisa planejar, você precisa pensar sobre o conjunto das coisas, sobre a integração daquele território com os outros territórios e intraterritorialmente. E isso assume, né, que a gente tenha condição de ter conhecimento sobre o território, sobre essas interações. E fazer esse planejamento implica, para que o planejamento tenha efetividade, implica em criar políticas e tomar decisões, né? Nessa parte de tomar decisões, eu achei isso aqui muito interessante, de um artigo científico que não tem nada a ver com a nossa conversa aqui, que é de preservação do caribu no Canadá. Olha só, nas florestas geladas laboreais do Canadá. Mas ele estabeleceu aqui uma ilustração, uma visualização muito interessante entre planejamento e tomada de decisão, que está na figura do moito aqui, está vendo? Então, quer dizer, a gente estabelece objetivos, cria cenários, estabelece os processos, isso aí já é tomada de decisão. Avalia as consequências, identifica barreiras, toma decisões, depois parte para avaliar a efetividade das decisões e volta a fechar o ciclo, aumentando o conhecimento e avaliando o desempenho do sistema e tudo mais, e ainda colocando nesse miolo aqui duas indicações do que é fundamental, né? Que é engajar outras pessoas. Ninguém faz isso sozinho, ninguém faz isso isoladamente. Não é uma tarefa exclusivamente do governo, não é uma tarefa exclusivamente também das comunidades. Isso precisa ser feito de uma forma integrada, envolvendo todos, né? Isso é uma coisa que a metodologia do geodesign mostra muito para a gente, né? Essa construção do geodesign mostra bastante para a gente. Mas eu tinha uma outra figura aqui, tem me contaminado bastante recentemente, somente depois desses problemas todos que nós temos vivido na pandemia. Isso aqui se chama o diagrama de Stacey, ou a matriz de Stacey. Ele coloca dois eixos aqui principais. Um em que a gente está falando de certezas, né? Mais perto aqui nós estamos perto de ter certeza das coisas, e mais para lá nós estamos longe de ter certeza sobre as coisas. No eixo vertical aqui, nós estamos falando de acordos, ou de concordância, de acordos. Nós estamos aqui embaixo, mais próximos de ter acordo sobre as coisas, e lá mais em cima nós estamos longe de ter acordo. É muito interessante essa coisa, como isso aqui funciona, e é de 2002, para mostrar para a gente um pouco de como é que as coisas têm acontecido ultimamente, né? Quando há certezas e acordos, você toma decisões racionais. Essa aqui é a situação ideal, né? Agora, quando as certezas são mais diluídas, a gente não tem como ter certeza das coisas, isso vai deteriorando em direção a escolhas arbitrárias aqui, que é tomar decisão por julgamento, ou até aqui alguma coisa mais complexa. Quando você não tem acordo, a coisa caminha para tomar decisão mais de natureza política, né? Pela maioria, pela força da maioria, do que por consenso, né? Então é interessante ver isso, porque no limite, quando a gente perde certezas e não tem acordo, a coisa desintegra no caos, né? Aqui nesse meio, ele defende que há uma região de tomar decisão complexa, onde há espaço para a gente ser inovador, criativo e tentar estratégias para produzir consenso e trazer as coisas, produzir consenso e produzir certeza, e trazer as coisas para tomar decisão racional. Olha como isso casa na atualidade, somente brasileira. O que os agentes do caos aqui estão querendo justamente é quebrar a certeza que a gente tem das coisas. Então, por meio do negacionismo, por meio do fake news, por meio de insuflar dúvidas sobre coisas que estão estabelecidas e bem claras, né? Vão tentando tirar
as decisões do racional para conseguir tomar essas decisões de forma arbitrária e com menos questionamento. Né? Do lado político também acontece isso. Politiza as questões que são claras, que têm base científica, têm base factual, que têm informação, né? Colocando dúvidas sobre a fonte de informação, sobre a origem dos dados, sobre a qualidade dos dados. Né? Nós vimos isso muito aqui, por exemplo, as dúvidas sobre incutidas artificialmente sobre, por exemplo, o monitoramento do desmatamento da Amazônia. Né? E as dúvidas no eixo da certeza aqui, incutidas sobre a efetividade de vacinas, sobre a efetividade de usar máscara contra a Covid. Né? São coisas induzidas artificialmente, eu quero crer, né? por motivos políticos e motivos ideológicos aqui, e que são anticientíficas, que são negacionistas e que negam, de fato, a realidade estabelecida dos fatos, que a gente está se acostumando a registrar usando dados, coletando dados da realidade. Então, vejam como é que isso acontece. Se a gente, então, para o gerenciamento territorial, precisa de conhecimento sobre o território e precisa necessariamente envolver as pessoas que moram no lugar, nós precisamos ter transparência sobre isso, para que as pessoas entendam do que a gente está falando, a gente comprove as coisas que são ditas, que mostre a origem daquela informação. Né? Então, nós precisamos ter isso baseado em dados, todo esse processo baseado em dados. Né? Se a gente vai voltar à figura aqui, é como se a gente, por meio de dados, por meio de informação correta, bem estabelecida, bem estruturada, estivesse trazendo as dúvidas em direção à certeza, para facilitar a tomada de decisão. No outro eixo, o geodesign atua, produzindo consenso, produzindo discussões que levem a acordos e trazendo também a tomada de decisão para o quadrante racional. Somando esses dois vetores aqui, a gente teria essa situação. Fazendo geodesign das situações de planejamento territorial, de gerenciamento territorial, baseados em dados, informação, nós estamos trazendo do caos para o racional. Né? No geral da sociedade, não temos uma fórmula uma metodologia tão tranquila de aplicar quanto essa, né? Mas, enfim, é isso que eu acho que a gente precisa buscar. Né? Eu estava no bate-papo aqui antes dessa apresentação falando exatamente disso, né? Como é que nós precisamos melhorar a qualidade da divulgação científica para tirar a oportunidade de semear, dos malucos aí, semearem dúvida sobre aquilo que é cientificamente comprovado, demonstrado aqui por meio dos processos que a gente está habituado a conduzir. Então, como é que faz para aumentar a certeza a partir de dados e informação? Necessariamente, nos dias atuais, pelo próprio volume de dados que a gente tem que lidar, nós temos, então, que usar tecnologias. As tecnologias aí para isso, principais, dentro desse foco que nós temos aqui para hoje, são naturalmente sistemas de informação geográfica, que são a forma que a gente tem usado ao longo das últimas 3 décadas para organizar a informação espacial. Né? Nós usamos técnicas de SIG, de GIS, para acrescentar dimensões espaciais em forma de sistemas de informação existentes. Nós usamos a tecnologia de GIS para propor dados espaciais como solução para a integração de fontes de dados heterogêneas, né? Com base no denominador comum que a geometria nos oferece. Nós usamos GIS como forma de visualização, de produzir visualizações que levem a suporte para tomar decisão. A gente fala em suporte para tomar decisão há muito tempo, de uma forma mais intuitiva do que eu falei aqui mais cedo. E também conduzimos a parte de práticas em termos de raciocínio geoespacial, porque a gente precisa entender as visões diferentes que as pessoas têm sobre as coisas no mundo e incorporar essa noção de que tudo tem um viés geográfico, tudo tem uma localização por trás. Então, a gente consegue incorporar isso nos métodos, incorporar isso no raciocínio e levar as pessoas a tomar melhores decisões com base nisso. Eu acrescentei mais duas linhas tecnológicas aqui que são importantes para isso e que têm a ver com os outros componentes desse processo. O primeiro seria crowdsourcing. Eu acho que tem um conjunto de técnicas aí de obtenção de dados a partir de voluntários, cidadãos engajados, né? Que tem vários nomes, né? Ciência cidadã, participação popular em dados gel, contribuições voluntárias para dados gel, etc., na própria literatura, várias experiências bem-sucedidas,
seria uma forma de ter o envolvimento das pessoas que habitam no lugar que está sendo, então, estudado, analisado, planejado ou gerenciado, com esses processos de coleta de dados, melhoramento da informação disponível, né? E até por meio da integração de dados que vem de mídia social. Uma outra linha que é um pouco mais abstrata hoje, mas que vem crescendo demais, está ligada à noção de cidades inteligentes, né, dos smart cities. Eu sou muito adversário com esse nome smart cities, eu acho que ele é muito marqueteiro, mas a noção de a gente conseguir coletar cada vez mais e mais dados usando sensores em tempo real, espalhados pelo ambiente de interesse, é muito interessante. Isso leva à integração dos dados instantâneos dos sensores com os dados já consolidados de conhecimento anterior sobre o espaço, né, sobre o território, e leva à necessidade da gente fazer cada vez melhor essa integração de fontes heterogêneas, múltiplas, complexas, sobre os ambientes em que a gente habita, que tem essas características também de complexidade. Também leva à necessidade de a gente conseguir gerenciar melhor grandes volumes de dados, o tal do Big Data, né? Isso implica aí da gente ter suporte de algoritmos para tomar decisão. Mas isso tem um outro lado da medalha que já eu discuto com vocês. Tá esse big however aí, né? No entanto, trabalhar baseado em dados suscita uma série de questões. Que dados? Como são esses dados? Qual o nível de atualização? Quais foram os processos usados para reunir esses dados? De onde esse dado veio? Quem estava envolvido na coleta desse dado? Existe algum tipo de distorção nesse processo? Né? Na parte de dados, isso que nós estamos falando aqui, a tradução disso em termos só é metadados. Né? Então, a tecnologia de infraestrutura de dados espaciais foi sempre construída e desenvolvida apoiada nessa noção. É necessário que a gente tenha metadados quando a gente publica dados por meio de um IDS, não que você tenha um WebGIS sem documentação. Serve para uma série de coisas? Serve. Mas não dirime essas dúvidas. É necessário a gente dirimir dúvidas sobre a origem, a proveniência do dado, para que o usuário, quem for usar esse dado, faça isso com maior propriedade, faça isso com maior certeza. Né? Nos processos de integração de múltiplas fontes heterogêneas, processo de transformação, o que nós estamos falando aqui é um capítulo que tem sido chamado bastante de engenharia de dados. Seria um componente da ciência de dados. Né? É um trabalho enorme, muito pouco valorizado, de garantir qualidade, de confirmar dados com várias fontes, confirmar interpretações usando dados de várias fontes, fazer processo de transformação para permitir que os dados sejam mais facilmente usados, mais facilmente compreendidos. Na parte, então, final aqui de acesso, de limitações de acesso, também entra uma série de componentes. Existem limitações de acesso a dados ainda hoje, apesar de todos os bancos de dados abertos, as fontes de dados abertas, porque muitas vezes o dado, mesmo estando aberto para consumo por qualquer pessoa, não é todo mundo que tem o conhecimento técnico necessário para fazer esse uso. Né? Então, acaba que até uma polêmica, né, no setor público, de como é que o setor público é obrigado a publicar certos tipos de informação, tem custos com relação a isso, mas essa publicação beneficia, em teoria, apenas uma pequena parcela das pessoas, são as que têm conhecimento técnico. Mas não, então existe a necessidade da gente fazer o uso desses dados abertos e facilitar o acesso pelas pessoas, né? Usando padrões bem estabelecidos, usando os requisitos de legibilidade por máquina para transformar isso e oferecer isso às pessoas de uma forma mais fácil de entender. Né? Eu vou falar de Brumadinho tem esses aspectos. Então, essa parte de limitações de acesso está ligada às políticas e à lei. No caso do Brasil, a lei de acesso à informação. Isso são princípios da lei de acesso à informação. Né? E outra, que informação a gente pode extrair a partir daqueles dados? Ou seja, os dados permitem extrair o quê? Que tipo de interpretação é válida? Que tipo de interpretação é inválida? O dado é bem construído ou ele tem viés? Né? Aí é o ponto em que o pessoal de pseudociência deita e rola. Pega dados bem estabelecidos e dá uma interpretação que nos sustenta e defende essa interpretação como uma narrativa
sabe? Dando uma roupagem de ciência para essa interpretação e gerando polêmicas que não existem na realidade, produzindo polêmicas que só vão no sentido de desfazer certezas que a gente poderia ter pelo trabalho científico. Então, isso precisa ser muito melhor trabalhado, né? Essa postura adversarial de quem faz essas coisas. E aí é o ponto que eu estava dizendo em relação à divulgação científica. A divulgação científica precisa cuidar desses aspectos. A gente precisa ter mecanismos melhores de identificar o que é pseudociência, né? E de desbancar aquilo que é viés e mau trabalho científico, né? Quem quiser aprender muito sobre isso é só ler a respeito do professor Dr. Didier Raoult, o francês promotor da cloroquina no mundo, um estudo completamente furado, completamente enviesado, onde eles deliberadamente excluíram dados que não interessavam a eles para a conclusão que eles já tinham antes de começar o estudo. Então, aquilo é criminoso até, né? Pela consequência que teve pelo mundo afora. Mas isso acontece em várias outras áreas, nós precisamos estar atentos a isso. Então, todo esse arcabouço aí está contido naquilo que a gente vem chamando de ciência de dados. Eu até tinha um bocado de restrição a respeito dessa definição de ciência de dados, que parecia que a gente estava tratando de mais do mesmo. O que a gente sempre fez: coletar dados, armazenar dados, gerenciar dados, integrar dados, analisar dados. A gente sempre fez isso, desde que existe computador. Desde antes de existir computador, fazia isso sem precisar de computador. Mas esse grau de preocupação, acoplado ao grande volume de dados, à grande diversidade de fontes, a variedade de processos de coleta de dados, requer um tratamento melhor. Então, nós precisamos, então, caminhar com os princípios de ciência de dados para conseguir trabalhar melhor nessas coisas. Aí, isso nos traz, então, ao projeto Brumadinho UFMG. Eu trouxe aqui como um exemplo dessas coisas que eu vinha falando nessa primeira parte, para mostrar aqui o que a gente tem feito e como é que a gente tem se tratado e se preocupado com essas questões que eu expus aqui agora, né? O projeto Brumadinho é um projeto de extensão, mas ele também é de pesquisa, da UFMG, que foi contratado pelo juiz que está encarregado dos processos, né? Ligados ao rompimento da barragem aqui numa vara de Fazenda Federal. Então, ele tem como partes a empresa responsável pela barragem, mas também o Ministério Público, o Governo do Estado de Minas Gerais e seus órgãos. E tem como terceiros interessados uma gama de pessoas e instituições, né? Desde as ONGs ambientais até as associações de afetados, né, por barragens e tudo mais. Então, esse projeto, construído do ponto de vista do julgamento das ações, né, na justiça a respeito do rompimento, eu estou tentando enxergar esse processo todo como uma espécie de um gerenciamento ao contrário, de trás para frente, pós-fato. Já rompeu, não há nada que a gente possa fazer a respeito. Agora, o que a gente deveria ter antes do rompimento para que todo o tratamento desse caso, posterior ao desastre, né, do rompimento, pudesse ser feito de uma forma mais adequada, né? Então, essa é a situação, né? Tem aqui até a própria documentação, né? Imagens pré e pós aqui, né? Que logo depois do desastre começaram a aparecer com mais clareza, né? Nos mostram como seria difícil o processo de monitoramento dessa região, né? Esse aqui de 25 de janeiro. Essa aqui é uma imagem de Mariana. Eu não queria deixar de citar também o rompimento em Mariana, com consequências muito graves para a bacia do Rio Doce, no caso, e também para a região imediata lá da barragem. Então, aconteceu que esse rompimento da barragem de Brumadinho e o rompimento anterior em Mariana expuseram as nossas limitações, nossas falhas em gerenciar esse tipo de atividade. Elas são muito presentes na região aqui central de Minas Gerais, ao redor de Belo Horizonte, quadrado ferrífero. Eles têm uma dominação econômica impressionante,
sobre a região, né? E essa presença, essa preponderância econômica tem uma influência política não desprezível, e, de repente, isso está na justiça e isso precisa ser tratado de uma forma neutra, né? Judicialmente neutra. Então, quer dizer, nós temos aí um conjunto de notícias posteriores ao rompimento da barragem, né, que indicam como isso pegou todo mundo no contrapé e sem mecanismos de reação ao que aconteceu, né? Isso, então, gera um conflito, uma quantidade de conflitos impressionante entre todo tipo de ator aqui, né? E gera também preocupações para o futuro, porque se rompeu uma, o que garante que as outras estão em bom funcionamento e não existem outros riscos importantes por aí, né? Bom, então, em consequência do desastre, vejam que a própria legislação existente à época, que era de setembro de 2010, estabelecia a necessidade de um Plano Nacional de Segurança de Barragens e criou um Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, que hoje é uma mera página na web mantida pela Agência Nacional de Águas, né? Existe lá um arquivo CSV com 36, existia no final do ano passado, um arquivo CSV com 36 atributos por barragem apenas, né? Existia a exigência de um plano de ação emergencial, que no caso da lista do SNISB, né, do Sistema Nacional de Informação, ele estava disponível só para 1.100, 6% da quantidade das barragens citadas nesse arquivão aqui, e não está disponível abertamente ao público, né? Existe uma área restrita do Sistema Nacional de Informação sobre Segurança de Barragens. Os empreendedores têm acesso a essa área para preencher dados sobre seus planos de segurança para suas barragens, e não é a mesma coisa do plano de emergência, plano de ação de emergência, é só de reação em caso de emergência, né? O plano de segurança é diferente, mas nenhum deles é livremente acessível para a população. Essa lei foi modificada em setembro de 2020, mudou o critério de avaliação de risco das barragens, proibiu a construção de barragens com alteamento a montante e exigiu o descomissionamento dessas barragens até fevereiro de 2022. Evidentemente, esse prazo não será cumprido, né? E mudou também a Lei 12.334 da Política Nacional de Segurança de Barragens, com esses dois itens que foram acrescentados. Informação estimula a participação direta ou indireta da população nas ações preventivas e emergenciais, transparência de informações, participação e controle social. Nada disso existia pré-Brumadinho. Então, está aqui a página do SNISB, né? Que está sendo, então, readequado. No primeiro momento, o foco são barragens com informações mínimas necessárias para a gestão da segurança. Meia dúzia de atributos. Altura, volume, empreendedor identificado. Então, existe uma planilha com isso. E é isso que tem, né? Tá aqui a cara da planilha, né? Da planilha versão agora, dezembro de 2021, 1.553 barragens incluídas nessa planilha, e só 7 têm plano de segurança, pelo que a planilha diz, mas os planos não são disponíveis para acesso. 642 estão indicadas na planilha como sendo periodicamente avaliadas, né? Tem 858 barragens de rejeitos, sendo que 6% são consideradas de alto risco, né? E 33%, um terço das barragens de rejeito, são consideradas barragens com alto potencial de danos. Vale observar que isso aqui, em outubro de 2020, né? Era possível pegar essa planilha, né? Não fiz isso com a versão 2012, já tinha isso feito no ano passado, e a visualização desses pontos, dessas barragens, está assim. O Rio Grande do Sul está inteiro coberto de pontinhos cinza aqui, que são barragens tipo açudes, né? De fazendas. Mas o principal são os vermelhinhos, né? Risco alto. E também valeria a pena filtrar aqui, foi o que eu fiz, as barragens de rejeitos. Aí a gente tem esse mapa aqui, naturalmente com concentrações nas regiões aqui do quadrilátero ferrífero e também na região de Carajás, e espalhados por outras partes do país. Mas esse mapa de pontos, como a gente sabe, não dá para mostrar a densidade, então eu transformei isso no mapa de calor. Aí realmente fica incontestável a manifestação que a gente faz de preocupação com relação a esse tipo de barragem na região especificamente de Belo Horizonte, né? Está aqui um zoom disso, com os pontinhos da barragem mais de perto.
está indicado Brumadinho, está indicado Mariana. Barão de Cocais andou em alto risco durante bastante tempo, né? Não sei exatamente o estado nesse momento dessa barragem, mas aqui nós temos Belo Horizonte. Então, nós vemos Mariana, rompeu, poluiu, contaminou o Rio Doce e foi parar, a consequência foi parar no oceano lá no Espírito Santo. Alguns poucos quilômetros aqui para o oeste, a gente entra na bacia dos rios das Velhas, do Rio Paraupeba, e qualquer problema nessas barragens do lado de cá contamina, e mais aqui ao sul, contaminaria o Rio das Velhas e deixaria Belo Horizonte, 60% de Belo Horizonte sem água. No caso, Brumadinho contaminou Paraupeba, então Belo Horizonte pôde contornar o efeito aqui de abastecimento da água usando outras fontes, né? E a coisa foi afetar outras cidades mais ao longo da bacia do Paraupeba em direção aqui à represa Três Marias. Né? Aqui de perto, as classificações de risco aqui dessas barragens, pontinhos vermelhos são as barragens de alto risco, sendo que está aqui que rompeu. Antes do rompimento, era considerado como alto dano potencial. Agora, né, em outubro de 2020, alto risco e alto dano potencial. Porém, em fevereiro de 2019, o dado obtido imediatamente depois do rompimento, ela estava aqui considerada, ela está aqui considerada como baixo risco e alto dano potencial. Então, você vê que o critério realmente não era nada adequado. Outras resoluções, outras legislações que apareceram também no rastro de Brumadinho, por essa aqui, resolução 419 da Agência Nacional de Mineração, que proíbe manter estruturas na zona de autossalvamento. Isso foi muito divulgado. O problema é que a sociedade não sabe os limites da zona de autossalvamento. Por quê? Porque ela está num plano que não é divulgado, que não é aberto publicamente. A sociedade só toma conhecimento dos limites da zona de autossalvamento quando as mineradoras promovem eventos de treinamento nas comunidades com relação a possíveis problemas. Né? O que acontece se a sirene tocar? O que você faz? Sai correndo para onde? Esse tipo de orientação que às vezes é dado aqui, a imprensa divulga aqui em Minas Gerais eventos desse tipo, com alguma frequência. Né? Mas a gente não sabe, a sociedade não tem acesso aos limites das zonas de autossalvamento que estão naqueles planos de emergência das barragens. Que informação, então, seria necessária para entender a consequência de um desastre desses? Esse é um papel interessante para o projeto Brumadinho. Né? Não existe hoje nenhum requisito legal para que o proprietário de barragens dessa natureza estabeleça claramente o impacto potencial de um rompimento. No entanto, a Vale, com a empresa que assistia na avaliação de risco da barragem, né? Aquela chamada Tuvsut, que acompanhou o desastre na época, eu tomo conhecimento desse pessoal, esses publicaram um artigo em 2018 entre o rompimento de Mariana e o rompimento de Brumadinho, publicando a respeito de um artigo com natureza, cara científica, a respeito de gerenciamento de risco de barragem de rejeito. Né? Esse artigo foi premiado pela Associação Nacional de Recursos, de Mecânica de Solos. A Associação Nacional de Mecânica de Solos premiou esse artigo na época, e esse artigo tem uma metodologia de avaliação de custos do rompimento. Tá? Bom, mas o plano de emergência da Agência Nacional de Mineração não inclui informação suficiente para avaliar danos e ter uma estimativa de compensações potenciais no caso de algum problema com a estrutura daquelas. Então, a legislação ainda não exige esse tipo de coisa. O que o Brumadinho está mostrando para a gente, naquele gerenciamento pós-fato do qual eu estou falando, que no suporte à decisão judicial, nós estamos, então, tendo condição de reunir informação que reflete essas categorias de dano que foram causados pelo rompimento. Então, aquilo ali que nós estamos produzindo a posteriori deveria ser uma exigência a priori para todas aquelas barragens de rejeito que nós vimos pontinhos aqui no mapa. Né? Isso seria apoio à corte, apoio no aumento da visibilidade do que vai vir numa legislação. No nosso caso aqui, nós damos apoio ao juízo, né? Estamos tentando aumentar a visibilidade do que tem dentro dos processos. O conteúdo dos processos, no caso Brumadinho, é aberto por lei.
porém, ele está no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Para acessar o sistema, você precisa de certificação digital, e para obter certificação digital, você precisa ser advogado. Então, você tem acesso através de um advogado. Então, não é exatamente a transparência que a gente precisa, né? Então, nosso projeto, por demanda do juiz, está abrindo o conteúdo do texto dos processos judiciais, e a UFMG, no projeto Brumadinho, está agindo como perito judicial e se organizou em 67 subprojetos temáticos, né, nas várias áreas aí de impacto, que vão produzir informação relevante para tomar decisão com esses casos. E essa informação vai vir parar numa plataforma online de acesso aberto, que é o que eu vou dizer aqui na sequência. É a plataforma Brumadinho, que é onde eu estou mais envolvido nesse processo. O Comitê Técnico Científico do projeto comanda isso. Então, nossa parte da plataforma é um subprojeto 01, chamado Plataforma, que faz a coleta, tratamento, organização e integração de dados sobre o desastre, né? Tem recursos para tentar melhorar o entendimento do que está acontecendo por parte de qualquer pessoa, tem uma equipe dedicada a traduzir partes disso para inglês, para acesso pela comunidade internacional, e tem como princípio a abertura de dados sobre os processos, como dados públicos, na natureza de dados governamentais abertos, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação. O acesso é aberto ao conteúdo integral, sem login, sem identificação, e o gerenciamento dos documentos de texto inclui tudo dos processos judiciais, lá do sistema do Tribunal de Justiça do Estado, e também dados científicos coletados pela UFMG na condição de perito, e também pelas partes, pela empresa e pelo pessoal do Estado, do Ministério Público, que quiserem acrescentar dados ali, vão ser incorporados à plataforma. Há um fluxo de dados para tratar isso, né? Vendo um pouquinho mais de perto aqui, a parte de processos, que é a equipe que analisa documento por documento, já são mais de 70 mil, e gera metadados sobre esses documentos, e passa com esses documentos por um processo que vai levar eles a uma máquina de busca, né? Então, os documentos também submetidos pelas partes e pelos subprojetos, com natureza científica, mapas, dados científicos são tratados, incorporados aos repositórios. Os dados, então, que a gente coleta são organizados num banco de dados geográfico, também num repositório de texto, que é indexado com uma máquina de busca, né, como Google, como Bing, como essas coisas, todo mecanismo desse tipo, e aberto né, para uso da comunidade num front-end aí que tem recursos de consulta direta, de busca sequencial por dentro dos processos, de busca por palavra-chave, uma linha do tempo, uma visualização em formato de mapas. Aqui tem uma primeira página, né? Então, você vê aqui uma busca combinada, uma busca avançada, né? Você pode colocar vários parâmetros nessa busca para facilitar a busca dos documentos. Os documentos que aparecem na busca são relacionados aqui ao lado, e a data de inclusão a data de referência de cada documento desse é incluída aqui numa linha do tempo da parte de baixo, e quando o documento tem alguma referência a lugares no espaço, esses lugares são marcados aqui no mapa, tá? E a gente pode, atualmente, acessar o PDF completo do documento, né? E ter acesso ao conteúdo integral dos processos. Uma parte mais interessante para o que eu estou mostrando aqui seria, então, a IDE da plataforma Brumadinho. Então, os dados geográficos estão sendo incorporados à IDE. Essa IDE, o nó de IDE foi construído a partir do software GeoNode. Nós fizemos uma recustomização inteira dele para ajustar ao projeto, né? E estamos aqui, então, inclusive foi elaborado um guia de usuário para entender melhor o que está dentro da IDE, como é que essa coisa funciona, e aqui, então, diversas camadas. Nós, no momento, estamos esperando a autorização do juiz para incorporar à plataforma e à IDE os primeiros resultados dos subprojetos que levantaram dados na região de Brumadinho. Isso deve acontecer em breve. Acontecendo, esse conjunto de dados vai crescer muito, e muito rapidamente. Tá? Então, aqui, para cada camada de dados lá, nós temos aí visualizações, metadados, tudo no funcionamento usual de uma infraestrutura de dados espaciais, com marcação de lugares e tudo mais. E nós estamos seguindo os padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, inclusive tentando evoluir para a versão 2 do perfil MGB, que é importante. Bom, concluindo aqui, né, o principal resultado
dessa plataforma de dados é esse conjunto de dados que é muito rico, que será muito mais rico do que é agora, né? E que pode ser usado além do próprio uso no processo de compensação por danos e reparações necessárias ali, esse acordo que até foi firmado e tudo mais. Ele é um repositório do que foi o conjunto de impacto desse rompimento e deveria, então, como eu disse, ser usado como referência para construção de futuros planos de emergência, planos de segurança de barragens. Tudo bem, eu quero garantir que a barragem esteja estável, mas que conhecimento eu preciso ter a respeito do território ao redor da barragem para que, em caso de algum efeito, a sociedade tenha condição de saber a consequência de morar ali perto, as atividades econômicas que estão no raio de possível de ser afetadas por um desastre daquele tipo, o que teria que acontecer, né? Como é que, então, as outras coisas vão se organizar com relação à presença daquele empreendimento naquele lugar, né? Então, isso gera pesquisa em várias áreas, na área ambiental, com certeza, na área social, em relação ao impacto nessas comunidades, saúde humana, na própria área de legislação, né? Porque há um monte de lacunas na legislação. Nós estamos começando um estudo sobre terminologia, para entender melhor, em termos de linguagem, de conteúdo textual, o que aparece nesses textos, usando recursos de processamento de linguagem natural. Fizemos algumas coisas em geocodificação para tentar fazer associações mais precisas entre documentos e lugares no espaço. Há a possibilidade de fazer análise histórica pela sequência dos documentos, pela sequência do tratamento do processo, né? E fazer isso também com relação aos processos judiciais e várias coisas a mais. Os conjuntos, então, vão dar uma indicação da extensão da responsabilidade dos proprietários desse tipo de estrutura, não apenas para essa que rompeu, mas para as outras que estão aí em pé, né? E vão dar, imagino que possam servir para dar à sociedade uma visão melhor do risco ao qual ela está exposta a partir desses empreendimentos, né? São economicamente muito relevantes, mas não são sem consequências, não são sem contrapartida, né? E nós precisamos ter uma noção muito boa dessas contrapartidas. Qual é o outro lado de se ter essas atividades aqui muito próximas à presença humana e áreas ambientalmente sensíveis. Então, eu acho que uma coisa que precisa ser dita é que o gerenciamento dessas barragens precisa ser feito à luz do sol. Ele precisa ser aberto à visão pública no interesse da transparência. Não pode ficar fechado num relatório que é um PDF guardado numa pasta do computador de um funcionário da Agência Nacional de Mineração. Ele precisa estar aberto à sociedade e conter informação suficiente para que a sociedade consiga entender o que está acontecendo ali. Então, decisões de criação de novas estruturas, de desativação das estruturas existentes, também precisam passar por um processo semelhante com um viés participatório, né, participativo da sociedade. Então, para isso, as IDEs e o geodesign são um casamento muito legal, muito perfeito, né? Porque o geodesign precisa de informação, e a informação das IDEs tem que alimentar iniciativas dessas com participação de múltiplos atores e precisa estar disponível para que quem estiver envolvido tome consciência do que está acontecendo. Em termos de IDEs, existe uma linha também adicional de trabalho que tem começado a se consolidar aqui com a evolução da arquitetura de serviço web das IDEs, né, baseado nos padrões da OGC, para APIs, que vão permitir uma melhor integração dos dados de IDE em sistemas específicos e coisas bem mais localizados, como aplicativos para celular e tudo mais, que podem ajudar na popularização do acesso a esses dados de IDE que nós temos hoje, né? Tudo fica muito mais leve sobre os recursos, mas é um aspecto mais técnico. Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, nós temos trabalhado sobre esse assunto também aqui no nosso laboratório. Então é isso, gente. Deixo aí os endereços do projeto da plataforma do Ladinho e os meus dados de contato. A gente sabe que aqui no virtual, às vezes, isso as limitações de conversa não são as mais agradáveis. Eu preferia estar em corredores, aí, coffee breaks, batendo papo com todo mundo, mas não podendo, vamos, então,
eu fico à disposição para a gente conversar na sequência e posteriormente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Clodoveu. Vou abrir para discussão agora, gente, para o debate. Alguém quer fazer a primeira pergunta? Vou esperar ele só tirar. Aí, obrigado. Isso. Perdi o botão aqui. O Rubens, ele tinha colocado aqui uma fala no chat que esses grupos que você citou aí, segundo ele, há muito parecem fazer o que querem sem as devidas regulações, né? É o que você já pontuou, né? Eu acho que a gente não pode cair na armadilha de ter o setor público, especificamente as organizações que fazem políticas nessa área, serem muito tecnicamente inferiores às empresas. Se a gente observar bem, isso acontece direto. Telecomunicações, energia elétrica, aí agora mineração, água. Então, o corpo técnico e a estrutura, a infraestrutura, os recursos e o próprio processo de trabalho dos órgãos públicos que lidam com esses assuntos estão numa situação de inferioridade evidente com relação aos grupos de interesse econômico sobre os mesmos temas. Isso não deveria acontecer. Acho que até as universidades, como um repositório de conhecimento nessas áreas, poderiam ter um papel um pouco mais presente nessas coisas, né? E é lógico que a situação atual de ataque que as universidades têm sofrido por conta de recursos leva ao contrário. Então, às vezes, a gente não tendo nem financiamento para sustentar as atividades de pesquisa, passa a fazer consultoria, prestação de serviços, desenvolver projetos de inovação para esses atores. Não é? Então, é meio que uma contramão da história. O desfinanciamento da universidade atende a esse tipo de interesse. É engraçado também ver isso, como é que, de repente, não é atira no alvo e acerta no outro, não. Deixa de atirar no alvo e deteriora o outro, né? É o contrário. Um raciocínio deletério nesse caso. Né? Mas, realmente, é marcante a diferença de recursos e até de capacidade técnica que existe nesses embates aí, nessas agências regulatórias, nos órgãos de governo que deveriam tratar desse assunto. Teve até recentemente eu vi uma notícia por alto, posso estar falando besteira, mas é porque foi objeto, entendeu, da oficina de geodesign na Amazônia, que foi recentemente implementada. Se levantou a questão de você ter uma rede de satélites de baixo sobrevoo que possa estabelecer, por exemplo, um sistema de telecomunicações, né, ao longo de toda a região amazônica, né? E eu achei a ideia interessante, mas eu não sabia, por exemplo, que o proprietário dessa rede já estava em negociações diretas, né? E parece que a Anatel foi pegar de calças curtas em cima disso, né? Sabe? Assim, foi um negócio assim, assim, se puder esclarecer um pouco mais sobre isso também, mas assim, que é um pouco isso também. Vem da agência, porque a ideia de regulação é muito bacana, né? Mas a regulação tem que puxar para cima também, né? É lógico. Para o cara e falar assim, ó, você não está ainda no padrão, né? Sabe? Eu não tenho muito conhecimento sobre esse caso, entendeu? Mas me parece que é um benefício tão evidente que podia ter sido discutido à luz do dia. Qual era o problema? O outro caso foi aquele de monitoramento da Amazônia, na esteira daquela disputa com o INPE, em que o INPE foi muito achincalhado politicamente, com negacionismo, com notícia falsa, com mentira e com desconfiança sem fundamento, né? E entrou nesse negócio do Exército contratar um satélite de radar especializado em gelo para poder usar na Amazônia. Comunidade inteira de sensoriamento remoto brasileiro, altamente capacitada, altamente reconhecido internacionalmente, mas a gente não serve para isso. E o dinheiro foi gasto. Entendeu? Quer dizer, não só se desfinanciou o que funcionava, como se financiou o que não vai funcionar. Né? Então, são tempos que a gente precisa então, tapar o nariz e ver se consegue manter a respiração presa até eles passarem, porque não tem como.
se agir numa situação dessas. O que se pode falar? Tudo que pudesse ser falado foi falado. Né? E tem oportunidades também, por exemplo, aqui sou de Brasília, né? E assim, um dos primeiros relatórios, né, sobre mudanças climáticas que foi desenvolvido aqui foi que a gente está no Planalto Central, ou seja, num dos pontos de maior incidência solar, entendeu, do planeta. Assim. Então, é para ter usina solar aqui, é o melhor local, né? E ao mesmo passo, por exemplo, claro, entendeu? Por exemplo, a nossa companhia de energia elétrica foi recentemente privatizada e ela sempre foi superavitária, né? Então, em vez de você empreender, né, ou seja, você gerar tecnologia limpa, entendeu, para os outros estados começar a sair fora da caixa, né? Realmente, assim, se entrega e pronto, né? Bom, né? Isso é um papo longo, né? Na verdade. É longo mesmo. Né? Olha, mas, assim, foi eu um andei prazer, vendo viu, umas coisas no YouTube. Obrigado, Hugo. Eu andei vendo umas coisas no YouTube aqui, porque eu entrei numa... hoje não tem jeito de eu tento, né? Mas não é possível fazer uma apresentação assim sem falar do Clube Atlético Mineiro. Né? Eu sou meio que um galista, um atleticano meio fanático, e o Atlético, no meio das várias ações de marketing que tem transformado o clube aqui, fez uma associação com a empresa de energia solar, e eu me associei ao negócio e chegou esses dias a primeira conta, em que tipo 70% do meu consumo agora vem de uma usina solar compartilhada. E eles vão me dar um desconto em cima do valor dessa energia a partir da tarifa da CEMIG aqui. Não é nada, eu vou poupar R$30 por mês, R$40 por mês, não vai mudar a minha vida, mas me dá satisfação de saber que eu estou ajudando nisso. Por outro lado, então, quando eu comecei a me interessar no assunto, vi uns vídeos no YouTube aqui da turma que estava instalando painéis solares em casa e sendo cogerador. E eles estão extremamente irritados com a mudança de legislação, de regulamento, que taxou pesadamente esse tipo de iniciativa, por conta da desculpa do uso da rede para transporte da energia, e está quase inviabilizando isso. Sabe? Então, tem cheio de vídeos de pessoas que fizeram essas instalações de casa e falam assim, não faça. Se fizer, não ligue na rede pública. Separa um pedaço da sua casa para ser alimentado pelo solar, suas baterias, e esquece isso de integrar com a rede pública. Por que vai ter dificuldade nisso, gente? Gerar dificuldade no negócio desse. Sabe? Então, cada instalação dessas é uma termoelétrica a menos que a gente precisa construir. É de uma obviedade cristalina na minha cabeça, né? Mas, enfim, nós estamos realmente num país em que o rabo abana o cachorro. Isso aí é verdade. Clodoveu, Oi, Ana. É sempre bom te ouvir, né? Tem tantos anos, né, que você colabora com o laboratório, esteve aqui na primeira vinda do Steinitz, né? Participou de várias experiências de geodesign com a gente. E também foi da banca do Christian, que otimizou a plataforma lá, que hoje é chamada pelo Charles Java, né? Mas ele otimizou para poder virar o nosso Giscolab. Então, você conhece a nossa história? Então, eu queria te fazer algumas perguntas, né? Primeiro, você colocou claramente para a gente hoje que a base para planejamento é eu ter uma coleção de dados. Não tem como eu planejar sem conhecer a realidade. E que, às vezes, essa realidade ela pode ser por demais complexa. Não basta uma coleção de dados, mas eu preciso conhecer muito bem a legislação que está por trás daquilo ali, né? Porque senão, às vezes, ela me bloqueia e eu não consigo nem distribuir um dado. Né? Por exemplo, fiquei surpresa de você esperar a autorização do juiz para disponibilizar... Não, mas eu explico isso. Isso. É porque o trabalho do subprojeto do Brumadinho, como ele está dentro desse contrato com o juízo, ele é parte do processo. Ele é parte do processo. Ele está todo travado porque ele é um produto. Então, inicialmente, a primeira publicação dele tem que ser no processo. Certo. Tá? Então, tem um processo para o subprojeto 02, que é de cartografia, o pessoal do IGC está cuidando dessa parte. Então, eles já subiram uma série de coisas para a plataforma, estão numa área de espera lá, e a hora que o juiz, então, der um despacho aceitando a entrada disso no processo, nós imediatamente colocaremos esses dados no ar. Perfeito. Então, assim, aí, naquelas condições, aberto para todo mundo, sem identificação, como a lei de acesso à informação exige. Isso, com acesso a consumo também, né? Não só a visualização, né? Exatamente. Porque aí é que é o pulo do gato, porque recentemente a gente fez um geodesign
né, através da tese de uma aluna, para discutir orçamento participativo em Belo Horizonte, a gente não precisou fazer download nem upload de nada. Nós conectamos na BH Maps, ela virou o nosso fundo de trabalho dentro da nossa plataforma, e daí para frente a gente já fez geodesign. Não teve uma produção de camada de informação. Nós simplesmente conectamos com BH Maps e dali a gente já fez a aplicação de geodesign. Você conectou ali usando o Web Services da OGC, né? Com as APIs que vem aí da OGC, isso vai ficar muito melhor. Pois é. Vai melhorar bastante. E aquilo ali também é o seguinte, o BH Map, eu sou fã de carteirinha, trabalho da Carla, da Carla Borges, da equipe dela lá. É fundamental, é referência no país inteiro, para todo lugar eu escuto falar de gente, usando ele como exemplo positivo, e falta metadados. Pois é. É difícil. Dá trabalho demais. Agora, o metadado, ele é uma responsabilidade nossa de fazer, até para a gente se preservar. Isso. Porque se tiver uma incongruência do dado, a incongruência não foi feita por mim, mas pelo autor do dado. Dá muito trabalho fazer o metadado, mas ele é necessário. Aí, Clodovil, o que eu acho bacana do BH Maps? Esse consumo, porque primeiro tudo baseado em OGC, você falou hoje, né? Open Geospatial Consortium. Então, a gente escolhe o consumo do dado. No caso do BH Maps, a gente não precisou produzir uma camada, a gente só conectou. Aí já fomos direto para o geodesign. Mas, em outros estudos de caso que a gente fez, a exemplo das 13 regiões metropolitanas do Brasil, a gente gastou um tempo louco fazendo download de dados, tratamento do dado e upload de dado. Se as plataformas de IDEA no Brasil, por exemplo, a Índia ou qualquer outra, tivesse a possibilidade de consumo, eu não ia gastar 4 meses da minha vida penteando dado. Olha, né? tem. Então, Possibilidade de acesso para o web service até tem. Tem metadado, tem tudo. O problema é que a Indy, vou falar da Indy em particular, porque fica mais fácil. A Indy é muito contaminada por um viés cartográfico. Sim. O pessoal acha que é uma plataforma de publicação de mapas e não de dados. Ah, sim, de bases cartográficas. Pronto. Então, qualquer acréscimo temático à base cartográfica não é publicada. Se ele pensasse em termos de camadas, que fosse, Isso. seria muito melhor. Uhum. Né? Mas aí outra coisa que existe também é uma dificuldade de encontrar coisas de interesse em sistemas como o GeoNetwork, que é quem organiza metadados lá para eles. Ele não escalou para quando a quantidade de camadas fica muito grande, quando a quantidade de publicações, né, na ideia fica muito grande. Muito difícil encontrar as coisas lá. E quando encontra, a gente tem metadados de baixa qualidade, que a gente tem pouca capacidade de julgar se aquilo ali nos atende ou não. Se dá para usar ou não. A gente precisa, principalmente do metadado, entender a limitação que o dado tem para o uso que a gente pretende. Uhum. Então, se o metadado é construído de forma pobre, a gente tem essa dúvida. A gente acaba tendo que pegar, baixar, usar, incorporar em algum lugar, visualizar, para saber se tem algum problema. Outro dia eu precisei de um dado de estradas aqui para uma aula, gente, para uma coisa trivial. Eu encontrei 19 camadas diferentes, sei lá, o número estou chutando. 19 camadas diferentes de rodovias no Brasil. Uma me atendeu. Isso. As outras são lixo. E aí, Clodovil, não só a gente entende que ter essa base acessível é princípio de planejamento, como aí vem a pergunta principal que eu queria te colocar. Porque vocês, por enquanto, estão criando um retrato de Brumadinho que já deveria existir para quando o desastre acontecesse, os planejadores entrarem imediatamente. Isso. Né? Até para saber o que fazer no dia seguinte. Exatamente. Né? Então, vocês estão correndo atrás de uma coisa que já deveria estar pronta. Mas nosso interesse está no próximo passo. Será que tem abertura para um dia a gente fazer um geodesign? Claro, porque vai estar tudo no IDE. Pois você vai fazer a mesma coisa com os dados de Brumadinho, da plataforma Brumadinho, que você fez com o BHM. Pois é. Mesma e coisa. Aí, Clodovil, já fica aqui publicamente colocado o meu interesse em a gente fazer um geodesign, que é quando a gente faz a cocriação de ideias, envolve diferentes setores da sociedade, trabalha coletivamente, né? A plataforma Giscolab, o core dela é a parte de web map associada a aplicativos.
Web Processing Service, que são camadas dinâmicas, em que, à medida em que a pessoa está fazendo uma inserção de uma informação, por exemplo, desenhando polígonos de novos parques, automaticamente está sendo computado quanto que eu estou gerando de crédito de carbono, quantas árvores cabem ali, quanto que eu incrementei da cobertura vegetal existente. Então, a gente tem essas janelinhas de suporte à decisão e de suporte à opinião que acontecem o tempo todo. O pessoal que vai participar do workshop que começou já tarde vai ver essas janelinhas em funcionamento, baseadas em WPS. Então, assim, fica aqui a minha vontade enorme de, em algum momento, o geodesign entrar nesse processo. Porque quando aconteceu o desastre de Mariana, Clodovil, a gente já trabalhava com quadrilátero. Sim. Quadrilátero é nosso tema de trabalho desde 2015. Sim. Eu ofereci para a pró-reitora os nossos estudos sobre o quadrilátero e a resposta que ela me deu em Mariana ainda. Nós temos muitas ofertas, quando a gente precisar de você, a gente entra em contato. E ignorou todo o estudo que eu tinha sobre o quadrilátero. Eu também participei de reuniões lá na época da reação à Mariana e fiquei com essa impressão também. Havia uma preocupação de envolver o UFMG em assistencialismo às populações e não no estudo do efeito do desastre ou da consequência imediata dele. Né? Aí eu pulei fora. Pois é, Mariana não teve nem jeito, porque já estava tudo assim. É engraçado, vocês me desculpem a minha sinceridade. Parecia um tanto de urubu pronto ali para pegar o que vinha para o UFMG como recurso. E é muito pouco. O UFMG está colocando recurso próprio também naquilo. Não tinha nenhuma fonte de financiamento mais explícita. Mas Mariana parecia que a universidade estava assim. Né? Aí, enfim, desde aquela época eu me afastei do processo, mas no futuro próximo a gente queria entrar com o geodesign. Aí eu estou muito faladeira, eu vou deixar para os outros perguntarem, porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas bacanas aí. Pessoal, mais alguém quer fazer perguntas para o Clodovil? Brumadinho, Ana, teve um princípio de conversa bem diferente, né? Havia o recurso que o juiz colocou, que é expressivo, que sustentou esses projetos todos aí, e o que se queria era fazer um repositório de texto. Aí quem estava puxando esse negócio me conhecia aqui, me convidou, falou, gente, isso aqui é espacial, isso aqui não é texto. Isso aqui tem que ter outros componentes. Tem que ter a visão espacial, tem que ter a visão temporal. Nós precisamos organizar de um jeito que seja acessível. Nós precisamos organizar de um jeito que o dado esteja acessível da forma primária, não só para visualização. Não foi da primeira vez. Foi assim, evidente para mim. Isso aqui precisa ser assim. E outra coisa, tudo que a gente publicar vai ter que ser aberto. Aí você fala, não, vamos ter que ver com o juiz, porque tem as partes, o pessoal nem considera tudo público. Não está no processo. O processo não é aberto, se o processo não for aberto, não tem nem conversa. Ontem o Thomas Fisher, deu a palestra para a gente sobre as tendências atuais no geodesign, e ele é muito associado ao Jack Dangerman, lá da ESRI, né? O Jack the Dangerman. E ele mostrando para a gente um aplicativo criado pela ESRI, que é o Story Maps, que é justamente uma plataforma como a de vocês, que, além da coleção cartográfica em si, ele é um blog de todo tipo de informação que você possa ter sobre o estudo de caso. Então, toda a documentação, todos os comentários, até publicações de notícias. Então, é um mega blog que eles estão chamando de Story Maps. E para a ESRI, o aplicativo de geodesign vai ser o Story Maps. Sabe? Então, já estão se preparando para isso. Clodovil, você citou aí o pedido, né? Vocês estão, de alguma forma, prestando um trabalho para o juiz. Ficou como condição, no acerto do trabalho, a divulgação irrestrita desses dados? Ficou como uma condição, ficou como um acerto no início do trabalho. Na hora que a gente foi fazer a proposta da plataforma, isso foi colocado como princípio fundamental. Entendi. E a plataforma nunca implementou. Dentro da plataforma Brumadinho, como ela está hoje, não existe nenhum recurso que é acessível só por meio de senha. Então, de alguma maneira, existirá a garantia da publicização desses dados. Isso. O entendimento do juiz original do caso ele foi mudado. Tá? O entendimento do juiz original do caso, todo o conteúdo do processo, inclusive dados periciais como esses,
são informação governamental aberta. Ótimo. Tem que ser. Né? Então, a plataforma vai publicar isso por default. A empresa do Agindo, com as petições, a gente sabe que tem um pessoal da nossa equipe que lê toda aquela papelada, né? 70 mil documentos, tem alguém que lê resume cada um. Então, nós subimos por meio desses documentos que a empresa andou tentando cancelar certos levantamentos de dados em campo. Pô, já tem acordo. Já vou fazer a reparação, para que continuar coletando dados em campo? E o juiz indeferiu. Então, as coletas continuam. Tá? Eu estou maluco para essa coisa. O ritmo da justiça é muito diferente, né? Então, como a gente tem essa necessidade de aprovação antes de publicar, pelo menos os dados do subprojeto 02, que é a cartografia local lá, estão prontos. O pessoal já colocou numa área intermediária aqui, e basta darem um ok para a gente integrar tudo. Inclusive, tivemos uma dificuldade técnica com um upload que eles fizeram de 26 gigabytes. Então, vem pedrada aí, vem muita coisa. Tá? Vai ter um volume considerável de informação sobre aquilo ali. Então, você vê, ao final de tudo isso, o conjunto de coisas a ser formado, tem dados, então, cartográficos desses de base, tem dados de meio ambiente, tem dados de saúde humana, né? Inclusive um levantamento quase censitário lá da região, sobre o projeto 03. E tem dados de infraestrutura. Então, no final, é capaz de a gente ter ali alguns quilômetros quadrados da região mais bem documentada do país, a menos das regiões urbanas. Né? É o potencial que eu acho que isso tem. E aí, naturalmente, o uso com tudo isso aberto no IDE não tem muito o que discutir. A integração por WPS no aplicativo do Geocolab que a Ana cita, o Christian deve ter sofrido um tiquinho para implementar isso. Se já tivesse definida essa estrutura das APIs, ele teria então tido muito mais facilidade. Eu acho que dá para você pensar na versão 2.0 daqui a pouco, quando essas coisas começarem a funcionar na prática, porque as funções de API já estão sendo incorporadas no GeoServer. Já estão começando a surgir no GeoServer e tal. Então, vai ter caminhos de evolução. Isso vai potencializar muito para a gente. Isso. Porque cada workshop exige uma aplicação específica para cumprir seus objetivos. Isso. Em cada workshop, a gente tem que criar um script. E isso realmente demanda trabalho. Quando essas apps chegarem para a gente, isso vai potencializar muito. Você imagina você poder ter isso em celular, né? Não. A gente ainda não conseguiu colocar o nosso aplicativo em celular, porque a gente precisa do input de desenhos. Mas a visualização mesmo, via web service, para celular pode funcionar. Tem de HTML numa página web que o celular é capaz de abrir. Mas a carga é tão grande para o celular que geralmente vai ser um limitante. Exato. Então, ou os celulares evoluem rápido, estão evoluindo, né? Mas nem todo mundo tem acesso aos melhores celulares, ou a gente então torna isso mais leve. As APIs prometem melhorar isso. Tem razão, Clodoveu. Em lugares com internet fraca, a gente tem até dificuldade de trabalhar, como foi o estudo de caso em Macapá. A internet deles era mais limitada, então o sistema às vezes caía. Tem razão. É uma questão de futuro, né? De incremento disso. Está chegando, nada pode ficar parado, né? Dá para frente. Nós chegamos no momento agora, agradecer o Clodoveu mais uma vez, né? Agradecer a participação de todos aí. Nós vamos ter um intervalo, eu vou até tomar a liberdade, né, de alterar esse horário aí do intervalo, em vez de a gente retornar às 10h30, nós retornaremos às 10h35. Eu gostaria de convidar o Clodoveu, se ele puder participar, né, sinta-se aí livre, tá? E quero dar as boas-vindas à professora Lucimara, que vai conduzir agora a próxima sessão de apresentações. Ela abriu aí a câmera, né? É uma das professoras que está participando do evento junto comigo, com a professora Ana Clara e com o José Marcelo. Né? Então, aí a gente retorna 10h35, pode ser? 10 minutinhos aí de intervalo para a gente tomar uma água. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, Clodoveu. Obrigada. Tchau.